O pastorado feminino é uma dúvida que muitos irmãos têm, não é verdade? O que a Bíblia diz sobre a função de pastor? E o que a Bíblia diz sobre a função de uma mulher exercer o ofício de pastor, o pastorado feminino? É bíblico mulheres serem pastoras? Existe essa palavra na Bíblia, pastora? Porque haja visto que hoje nós temos muitas igrejas sendo dirigidas por mulheres, muitas igrejas dirigidas por pastoras. Pastoras são líderes de congregação, são chefes de congregação, pastoreiam rebanhos, pregam, dirigem cultos e dirigem congregações e ministérios inteiros. O que a Bíblia tem a dizer sobre o pastorado feminino? Meu querido irmão, minha querida irmã que está me ouvindo, eu quero começar já sem rodeios, sendo sucinto e breve. O pastorado feminino não é bíblico. Em hipótese alguma é permitido que a mulher lidere, esteja à frente de uma igreja. Você não encontra a palavra pastora no Novo Testamento, muito menos no Antigo Testamento. Esse ofício da liderança, o governo do povo de Deus, Deus não entregou para a mulher, entregou para o homem. Você começa no Antigo Testamento. Deus começa a fazer a sua aliança com Abraão e não com Sara. Quando Eva come da fruta no jardim do Éden e peca, Deus vem no jardim clamando, Adão, Adão. Deus pede prestação de contas a Adão e não a Eva. Quando Abraão tem o seu filho Isaac e depois Jacó, ele escolhe 12 patriarcas e não 12 matriarcas. São 12 filhos, 12 homens para ser os líderes das tribos de Israel. Quando Deus quer enviar a sua palavra, ele envia através dos profetas e não das profetisas. Você não encontra um livro da Bíblia que foi escrito por uma mulher. Todo o cânon das escrituras foi escrito por homens. O sacerdócio, quando Deus institui na lei, o sacerdócio levítico, ou seja, aquele que representaria Israel diante de Deus, que conduziria Israel, são os sacerdotes homens. O sacerdócio é masculino. O que compreende ser sacerdote? Aquele que pastoreia o rebanho, que faz a mediação entre Deus e o povo, aquele que intercede pelo povo, que lidera o povo, que governa o povo. Então o sacerdócio no Antigo Testamento é masculino. Hoje chegamos na igreja, no Novo Testamento, o período da igreja. É enviado Jesus ao mundo, correto? Jesus é homem para liderar, para começar a instaurar o reino de Deus. Ele escolhe quem para liderar junto com ele? 12 apóstolos. Não foi 12 apostolisas ou uma apóstola. 12 homens para instaurar o reino de Deus junto com ele, para pregar o evangelho. 12 homens. E depois que Jesus morre, a igreja vai se iniciar com os 12 apóstolos. Um dos apóstolos traz Jesus, suicida, Judas. Então vai se escolher para o colégio apostólico um substituto para Judas. Lá estava Maria, mãe de Jesus. Tinha mulheres. Se ele quisesse colocar mulheres no governo da igreja, poderia ter escolhido ninguém mais do que Maria. Não, escolheu Matias. Ele não escolheu uma mulher. Por quê? Porque o governo do povo de Deus, o pastorado do povo de Deus, foi destinado para homens e não mulheres. Quando Paulo vai escrever a Timóteo sobre a função do pastor, ele vai dizer que o bispo seja marido de uma mulher só. Ele não está escrevendo uma carta para uma bispa, para uma mulher. Então você vê isso. Quando ele escreve as 7 cartas das 7 igrejas da Ásia, são todas destinadas ao anjo, não é a anja. Ao anjo ali está se referindo ao pastor, ao dirigente da igreja. Então você não encontra referência alguma para o ministério feminino, para o pastorado feminino nas escrituras. Isso não é bíblico, isso não existe. Pastor, mas o que faz então com esse monte de igrejas, essa enormidade de igrejas dirigida por mulheres? Estão em desacordo, estão em desobediência com as santas escrituras. Paulo fala a Timóteo que não permite que a mulher fale na congregação, que ela lidere, que ela governe, que ela dirija.
mas que interrogue o marido em casa. Ao ministério da mulher, querido, e eu não estou aqui em hipótese alguma desprezando a função das mulheres. As mulheres são muito úteis, foram as primeiras a ver a ressurreição de Cristo, elas cuidaram do corpo de Cristo, elas cooperaram no ministério de Paulo em Romanos 16, você vê ali Áquila, você vê Febe, você vê muitas mulheres. Mas elas não estão como dirigentes de congregação, como pastoras, elas estão como cooperadoras. Então a mulher tem muita utilidade na igreja. Ela pode ensinar crianças, ela pode ensinar mulheres, ela pode evangelizar, chamar pecadores ao arrependimento, ela pode cuidar da parte serviçal da igreja, da diaconia. Então a mulher tem muita utilidade, sim. Ela pode visitar enfermos, asilos, ela pode palestrar para mulheres, ensinar outras irmãs e também as crianças. Agora, presidir um culto, pregar numa congregação diante de homens, liderar uma igreja ou mesmo ser a dirigente principal de uma congregação está em desacordo com a palavra. Não estou dizendo que a mulher é inferior ao homem, eu estou dizendo de posições. A posição da mulher, ela é diferente da do homem. Então o governo do povo de Deus foi destinado aos homens e não às mulheres. Você pode notar que a maioria das igrejas que são dirigidas por mulher, onde a mulher manda e desmanda, governa, preside, decreta lei, essas igrejas, elas têm um problema. São igrejas cheias de dificuldades, que encontram mulheres insubmissas aos seus maridos, pecado no seu meio e uma série de dificuldades no que diz respeito à sua liderança. Por quê? Porque aquele papel não deve ser ocupado por uma mulher. Então o pecado vai entrar, quer sorrateiramente, quer explicitamente.